A feiura dos cabelos cortados me fez mal. Não sei que noção prematura da sordidez dos nossos atos, ou exatamente da vida, me veio nessa experiência da minha primeira infância. O que não pude esquecer, e a minha recordação mais antiga, foi, dentre as brincadeiras que faziam comigo para me desemburrar da tristeza em que ficara por me terem cortado os cabelos, alguém, não sei mais quem, uma voz masculina falando: "Você ficou um homem assim." Ora, eu tinha 3 anos, fui tomado de pavor. Veio um medo lancinante de já ter ficado homem naquele tamanhinho, um medo medonho, e recomecei a chorar. Meus cabelos eram muito bonitos, de um negro quente, acastanhado nos reflexos. Caíam pelos meus ombros em cachos gordos, com ritmos pesados de mola de espiral. Me lembro de uma fotografia minha desse tempo, que destruí por uma espécie de polidez envergonhada. Era já agora bem homem, e aqueles cabelos adorados na infância me pareceram de repente como um engano grave. Destruí com rapidez o retrato. Os traços não eram felizes, mas na moldura da cabeleira havia sempre um olhar manso, um rosto sem marcas, franco, promessa de alma sem maldade. De 1 ano depois do corte dos cabelos, ou pouco mais, guardo outro retrato tirado junto com Totó, meu mano. Ele, 4 anos mais velho que eu, vem garboso e completamente infantil numa bonita roupa marinheira. Eu, bem menor, ainda conservo uma camisolinha de veludo, muito besta, que minha mãe, por economia, teimava utilizar até o fim. Guardo esta fotografia porque, se ela não me perdoa do que tenho sido, ao menos me explica. Dou a impressão de uma monstruosidade insubordinada. Meu irmão, com seus 8 anos, é uma criança integral. Olhar vazio de experiência, rosto rechonchudo e lisinho, sem caráter fixo, sem malícia, a própria imagem da infância. Eu, tão menor, tenho esse quê repulsivo do anão, pareço velho. E o que é mais triste, com sulcos vívidos descendo das abas voluptuosas do nariz e da boca larga, entreaberta num risinho pérfido. Meus olhos não olham, espreitam. Fornecem às claras, com uma facilidade teatral, todos os indícios de uma segunda intenção. Não sei por que não destruí em tempo também essa fotografia. Agora é tarde. Muitas vezes passei minutos compridos me contemplando, me buscando dentro dela e me achando. Comparava-a com meus atos e tudo eram confirmações. Tenho certeza que essa fotografia me fez imenso mal, porque me deu muita preguiça de reagir. Me proclamava demasiadamente em mim e afogou meus possíveis anseios de perfeição. Voltemos ao caso, que é melhor. Toda a gente apreciava os meus cabelos cacheados, tão lentos, e eu me envaidecia deles. Mais que isso, os adorava por causa dos elogios. Foi uma tarde, me lembro bem, que meu pai suavemente murmurou uma daquelas decisões irrevogáveis. É preciso cortar os cabelos desse menino. Olhei de um lado, de outro, procurando um apoio, um jeito de fugir daquela ordem muito aflito. Preferi o instinto e fixei os olhos já lacrimosos em mamãe. Ela quis me olhar compassiva, mas me lembro como se fosse hoje. Não aguentou meus últimos olhos de inocência perfeita. Baixou os dela, oscilando entre a piedade por mim e a razão possível que estivesse no mando do chefe. Hoje, imagino um egoísmo grande da parte dela, não reagindo. As camisolinhas, elas conservaria ainda por mais de 1 ano, até que se acabassem feitas trapos. Mas ninguém percebeu a delicadeza da minha vaidade infantil.
deixassem que eu sentisse por mim, me incutissem aos poucos a necessidade de cortar os cabelos. Nada. Uma decisão à antiga, brutal, impiedosa, castigo sem culpa, primeiro convite às revoltas íntimas. É preciso cortar os cabelos desse menino. Tudo o mais são memórias confusas, ritmadas por gritos horríveis, cabeça sacudida com violência, mãos enérgicas me agarrando, palavras aflitas me mandando com raiva entre piedades infecundas, dificuldades irritadas do cabeleireiro que se esforçava em ter paciência e me dava terror. E o pranto, afinal. E no último e prolongado fim, o chorinho doloridíssimo, convulsivo, cheio de visagens próximas atrozes, um desespero desprendido de tudo, uma fixação emperrada em não querer aceitar o consumado. Me davam presentes, era razão para mais choro. Caçoavam de mim, choro, beijos de mamãe, choro, recusava os espelhos em que me diziam bonito, os cadáveres de meus cabelos guardados naquela caixa de sapatos, choro, choro e recusa. Um não conformismo navalhante que de um momento para outro me virava homem feito, cheio de desilusões, de revoltas, fácil para todas as ruindades. De noite fiz questão de não rezar, e minha mãe, depois de várias tentativas, olhou o lindo quadro de Nossa Senhora do Carmo, com mais de século na família dela. Gente empobrecida, mas diz que nobre, o olhou com olhos de imploração, mas eu estava com raiva da minha madrinha do Carmo.